Meu caro irmão e minha cara irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com alegria, tentamos retomar hoje as nossas reflexões diárias sobretudo o Evangelho do dia, para que a palavra de Deus possa sempre iluminar a nossa vida, vivendo agora esse tempo pascal, em que nos alegramos com a ressurreição de Jesus. Somos também convidados a cada dia iniciarmos esta vida nova que Cristo nos promete e que Ele nos traz com a sua Páscoa. Ouçamos o Evangelho desta terça-feira da segunda semana da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos, e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu caro irmão e minha cara irmã, nesta terça-feira, nós continuamos a leitura do Evangelho de São João, que nos relata o encontro de Jesus com Nicodemos. Em realidade, essa leitura vai se prolongar ainda, porque é um texto longo e de um denso significado. Como nós não fizemos a reflexão da segunda-feira, faço uma breve recordação desse fato, porque a leitura aqui já começa, digamos assim, no meio da conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos procura Jesus à noite. Ele, talvez por medo da reação dos seus irmãos de religião, dos judeus, ele não procura Jesus em pleno dia. Prefere, de alguma forma, procurar Jesus no anonimato. Podemos elogiar, admirar a decisão de Nicodemos de procurar Jesus, porque ele percebe que Jesus é alguém que vem da parte de Deus. É isso que ele fala para Jesus. Ainda não sabe propriamente se Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador prometido, mas ao menos Nicodemos sabe que Jesus é alguém que vem de Deus, que ele é ao menos um profeta. Então, isso merece ser admirado e elogiado em Nicodemos. Mas, por outro lado, podemos talvez perceber nele um certo receio, um certo respeito humano de se declarar diretamente por Jesus, por isso procura à noite. Nicodemos também inicia a conversa com Jesus um pouco em pé de igualdade. Mais ou menos ele faz assim: eu sou mestre, sou conhecedor da lei, Jesus também se apresenta como mestre, então nós vamos conversar em pé de igualdade, a conversa de dois doutores. Mas não é assim que devemos nos aproximar de Jesus. Não podemos aproximar-nos trazendo aquelas coisas que achamos que são vantagens em nossa vida. Temos que nos aproximar de Jesus reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa limitação, E por isso Jesus, logo no início da conversa, diz para Nicodemos algo que ele já fica sem entender o que Jesus está dizendo. Quem não nascer de novo não entrará no reino de Deus. Foi o Evangelho de ontem, que nós lemos no dia de ontem. Nicodemos chama Jesus de mestre, e Jesus lhe dá essa resposta. Em verdade eu te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus.
E aí Nicodemos já não consegue entender o que é esse nascer do alto. E Jesus vai dizer para ele, vai explicar o que é nascer do alto. Então Jesus de início já está dizendo para Nicodemos, Nicodemos, não é trazendo essa sua sabedoria que nós vamos conversar. Eu quero lhe ensinar um sentido novo para a sua vida. Eu quero lhe ensinar uma nova vida. É isso que eu venho trazer. Vocês têm um conhecimento muito material da lei. Tanto que quando Jesus fala de nascer de novo, Nicodemos interpreta literalmente e fala para Jesus, Senhor, então como é que pode acontecer isso? Alguém vai novamente entrar no ventre de sua mãe para nascer de novo? Ele não consegue entender as coisas do Espírito. Hoje, novamente Jesus, continuando essa conversa com Nicodemos, Jesus fala, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Mais uma vez, Nicodemos não consegue entender essa linguagem e diz para Jesus, como é que isso pode acontecer? Vejam, meus queridos irmãos e irmãs, não basta um simples conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos que Jesus nos ensine como entender a palavra de Deus. Nicodemos era mestre em Israel. Jesus fala para ele, tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Nicodemos tinha um conhecimento da lei, um conhecimento vasto no sentido de que talvez ele saberia até de cor a palavra de Deus, mas ele não conseguia ir ao mais profundo do sentido da palavra de Deus, sempre interpretando a palavra de Deus de uma forma material, não conseguindo passar para o campo espiritual. Por isso Jesus fala, tu és mestre em Israel e não sabes destas coisas. Jesus quer modificar o coração de Nicodemos, para que ele possa entender a lei de Deus como ela foi escrita. O Espírito é que vivifica, nos diz também a palavra de Deus. Mas nós podemos também agora refletir para nós, vamos deixar um pouquinho Nicodemos de lado e pensar na nossa vida. Nós também precisamos pedir muito a Deus a graça de entender a sua palavra. Não é fácil entender a palavra de Deus. Nem sempre, numa primeira leitura, nós vamos conseguir captar o sentido daquilo que Deus está nos dizendo. Depende muito também da nossa disposição interior, de como nós estamos, Por isso nós precisamos, como Nicodemos, sim, ir até Jesus e pedir a Jesus, Senhor, eu não venho a Ti como um mestre, eu não venho como mestre, eu venho a Ti porque Tu és o mestre, e eu te peço que me ensines como entender as Tuas palavras, como traduzir na minha vida aquilo que Tu ensinas. E uma coisa Jesus hoje nos ensina, é preciso nascer de novo, é preciso nascer do alto. Nicodemos não conseguiu entender essa palavra de Jesus, mas nós, pela graça de Deus, agora conseguimos entender porque Jesus já nos explicou. Nascer de novo é a vida que Deus nos deu pelo santo batismo. O batismo é o nosso renascimento, o novo nascimento. Somos novas criaturas pelo batismo. Por que novas criaturas? Porque somos elevados à dignidade de filhos de Deus. É o batismo que nos faz filhos de Deus. Pelo batismo, nascemos de novo. E quem nasce de novo, diz Jesus, precisa agir pelo Espírito, segundo o Espírito. E aí Jesus fala que o Espírito é como o vento, sopra onde quer, e tu não podes ouvir o seu ruído, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim, é a ação do Espírito Santo em nossa vida. Quem nasceu do alto, quem nasceu de novo, precisa se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Muitas vezes não sabemos para onde o Espírito vai nos conduzir. Às vezes não conseguimos entender bem nem de onde Ele está nos tirando, mas Ele sopra e Ele conduz. Então, quem nasceu de novo pelo batismo deve pedir a Deus essa graça. Senhor, que eu me deixe conduzir pelo Teu Espírito. O que significa isso? Significa que na prática nós vamos nos empenhar para não colocarmos resistência à ação de Deus em nós. O Espírito sopra em nós, o Espírito nos conduz, ele tenta conduzir
a nossa vida e espera de nós essa docilidade. E esse nascer de novo, esse nascer e ser conduzidos pelo Espírito, não é simplesmente algo que aconteceu no nosso batismo. Deve ser uma coisa que acontece todo dia. Todo dia nós nascemos de novo. Ao acordar, é um novo nascimento. Deus nos dá mais uma oportunidade. Mas nascer de novo significa também que cada dia eu quero ser fiel a Deus. Eu quero amar a Deus. Ontem ainda li um pensamento muito bonito de uma revelação de Jesus a um sacerdote. E Jesus fala para esse sacerdote assim: "Sê fiel a mim hoje como você nunca foi até agora." Isso é nascer de novo. Ser fiel a Deus hoje como eu não fui ontem, como até hoje eu não tinha sido. Amar a Deus hoje como talvez eu nunca o amei. Isso é nascer de novo. Dar o meu sim a Deus hoje de novo como talvez eu nunca tinha dado, né? Amá-lo mais do que ontem e menos do que amanhã. É também o pensamento de outro santo. Me fugiu agora qual é o santo, mas é muito bonito. Eu quero amar a Deus hoje mais do que ontem e menos do que amanhã. Por quê? Porque amanhã eu quero amá-lo mais. Porque amanhã eu vou nascer de novo. Isso é viver a vida cristã. Isso é buscar a santidade. Nunca nos darmos por satisfeitos. Nunca achar que já fizemos muito para Deus, mas que nós podemos fazer sempre mais. Mais. Cada dia Ele nos dá essa oportunidade. Que o Espírito Santo, que foi derramado em nossos corações pelo nosso batismo, possa sempre agir em nós, possa nos conduzir a esse renascimento diário, a esse sim diário para Deus. Um sim que hoje é mais generoso do que ontem e menos do que amanhã, porque amanhã eu quero renovar com mais fervor, com mais amor este sim. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que acompanhou esta meditação, agora pelo Facebook e também pelo Instagram, e a partir das 18 horas estará também no meu canal no YouTube. Muito obrigado a você que já é inscrito no canal. Se você não é, inscreva-se lá, para que assim você possa acompanhar todos os conteúdos que vou colocando no canal, né, de homilias, de pregações, de novenas, para nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.